vamos falar de questões imobiliárias, até para não haver briga e pancadaria entre vizinhos nos condomínios. E para isso vamos receber agora Quênio Pereira. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. Quênio, boa tarde, boa noite. Boa noite, né? Boa noite, tudo bem? Deve estar um pouquinho claro ainda, mas é boa noite. São 7 horas praticamente. Com esse horário de verão, né? Só agora nós estamos ao vivo aqui, 19h06, precisamente. Tudo bem com você? Foi bem de carnaval? Tudo bem, tudo tranquilo, graças a Deus. Deixa eu lhe contar uma história aqui. Eu trabalhei em uma revista quinzenal aqui de Belo Horizonte, chamada Matéria-Prima Revista. Uhum. E engraçado que um dia saiu a capa da revista com uma reportagem, não foi eu quem fiz, que eu fazia lá uma coluna de política. Foi outro repórter que fez, outro jornalista que fez essa reportagem. E dizia assim, a nova família brasileira. Uhum. Era um homem, uma mulher e um cachorro. Realmente, é a nova família brasileira. Os cães e gatos são tratados como se fossem pessoas da família, né? Sim. Isso é uma evolução de sociedade no mundo todo. E a tendência é crescer cada vez mais essa adoção de pequenos animais domésticos. E isso que eu queria complementar com você, Quênio. E mais a gente sabe que há nos condomínios, eu falei ali, improvisei ali, falando de brigas e até pancadarias entre condôminos, que a gente sabe que essa questão do animal no apartamento, no condomínio, tem dado muito problema, muita rivalidade entre vizinhos e muitas ações na justiça. Você que é especialista nessa área aí de direito imobiliário, inclusive representa a OAB nesse quesito, qual que é a sua avaliação dessa questão específica, o animal em condomínios? É uma questão muito ampla, polêmica e complexa. O Poder Judiciário tem acertado de forma brilhante em relação às ações que são propostas de condôminos ou de condomínios contra o tutor do animal, tendo em vista que essas ações, às vezes, são propostas de forma assim, sem fundamento, sem motivação real, sem a prova robusta de que o animal perturba a coletividade ou coloca em risco a segurança ou a saúde. Então, o ponto que eu quero colocar, por que eu elogio o Poder Judiciário? O juiz analisa o caso concreto, não mais a mera proibição na convenção. Essa mera proibição genérica já é coisa ultrapassada. O que o Poder Judiciário analisa é que, se aquele animal que está dentro do apartamento ou numa casa vizinha realmente perturba a coletividade, se ele coloca em risco de segurança, se ele avança nas pessoas, ou se esse animal é maltratado em termos de doenças, enfim. Tem que haver uma prova robusta, né, de que há um mau uso da propriedade. Então, quando alguém entra com a ação, Barroso, e não prova de forma robusta esse mau uso da propriedade, que o animal vinha a perturbar, o Poder Judiciário tem permitido, sim, a permanência do pequeno animal dentro do apartamento ou dentro de uma casa, porque a questão da lei que protege contra o mau uso não é só em relação ao condomínio, mas até em relação à vizinhança como um todo. Então, pode ser que a pessoa entre com ação contra o proprietário de um animal doméstico que está a 20, 30 metros de distância. Então, é importante que haja uma ideia de que qual é o princípio da lei? É proteger o sossego, proteger a saúde e a segurança. Então, tem que haver uma agressão a esses elementos para que o Poder Judiciário venha a determinar a multa contra o tutor do animal, visando a retirada daquele animal daquele local. Não havendo essa prova robusta, o Poder Judiciário determina, então, a permanência do animal. Então, você está definindo que há uma flexibilidade da justiça diante desses casos. Por exemplo, se em um condomínio de apartamentos, o camarada lá tem um totozinho, aquele cachorrinho, aquele totozinho, branquinho, que não incomoda ninguém, aquele cachorro até de uma certa maneira dócil, né? Não pode colocar a mão na boca dele, que aí ele não gosta, né? A lei acha que isso aí não está prejudicando a vizinhança. Correto. Se a pessoa tem um cachorro agressivo, um cachorro que ataca, morde, ou incomoda toda a vizinhança com latidos altos e tudo mais, aí o síndico tem de ponderar nesses casos e fazer a proibição do animal no condomínio? Certamente, independente da convenção proibir ou não, né, todo mundo tem direito de sossego, à saúde e à tranquilidade. Então, se o animal late o tempo todo, tem pessoas, às vezes, que saem de casa de manhã, só voltam à noite, deixam o animal sozinho no apartamento durante 12 horas, 10 horas.
Isso é até maus tratos. O animal se esgoela lá, né? Esgoela, latindo o tempo todo. Sim. Então, se ele perturba a vizinhança em relação a uma ausência do seu tutor, ou então em função de maus tratos, né? Aí pode ser que o síndico realmente tenha que notificar o tutor do animal, bem como até aplicar uma multa para que venha a evitar essa situação de perturbação ao sossego ou à segurança. Outro fator interessante, Barroso, que o pessoal fala muito, assim, pequenos animais. Só que tem os cães maiores, tipo tchau-tchau, o husky siberiano, são cachorros dóceis, que não perturbam. Então a questão não é o tamanho do cachorro, mas sim a questão do potencial agressivo, né? Há um caso concreto aqui na capital mineira, em que um proprietário de um apartamento tinha 3 pitbulls. Que não é grande, mas é extremamente agressivo, né? Ele saía com os 3 pitbulls no corredor do prédio, já gera pânico. As pessoas não entravam dentro do elevador. Aí, nesse caso, o condomínio entrou com ação contra esse proprietário de apartamento, que tem 3 pitbulls, e o juiz, de forma liminar, determinou a retirada dos animais, ou seja, o juiz agiu de forma inteligente, racional. Então, porque protegeu realmente a coletividade daquele fator de pânico, de risco de uma possível agressão. Porque a pessoa segurar 3 pitbulls é muito difícil. Então, mas em geral, eu posso garantir, como especialista, que 95% dos casos, os animais não perturbam, porque os proprietários são educados e educam o animal também. E às vezes, o que a gente vê, né, é o proprietário que é agressivo, ou um proprietário, ou né, um morador desequilibrado, que realmente cria o cão de forma anormal. Dizem que o cão é o reflexo do dono, né? Essa é uma grande frase e realmente, em muitos casos, é verdadeiro isso sim. Então, o que eu quero colocar é que, na prática, são raros os casos em que há uma perturbação que justifique uma ação contra o tutor do animal, visando a sua retirada do apartamento. Existem cães, né, que têm, até por lei, de andar com boqueiras, né? Não é a focinheira, não tem dúvida. A coleira. Né? Inclusive, com os condomínios de forma prudente, né, é até interessante que haja uma convenção ou um regimento interno, o dever do proprietário, né, do tutor do animal, se o pequeno animal, andar com ele no colo, no elevador, quer dizer, se andar na área, com os corredores, na portaria, com a coleira, porque realmente o tutor do animal, ele tem que entender que ele tem que agir de maneira tal que facilite a aceitação daquele companheiro dele. E, logicamente, se ele anda com o animal solto no condomínio, nos corredores, na portaria, nós sabemos que o animal pode estranhar uma pessoa e pode vir avançar. Então, é fundamental que haja também uma postura racional, uma postura inteligente do tutor do animal, visando evitar situações que geram antipatia contra o animal doméstico. Outro fator interessante também é a questão do bom senso. Né? Nas áreas comuns do condomínio, lazer, quer dizer, a pessoa vai descansar na piscina, na quadra, levar o animal para a piscina, na quadra, isso pode gerar uma perturbação para quem está jogando. E tem um caso aqui que eu conheci na capital mineira, da pessoa que ia fazer ginástica e levar o cachorro para a sala de ginástica. Então o cachorro fica ali aflito, até perigoso de machucar. Sim. Então é necessário que haja também por parte do tutor do animal uma postura realmente respeitosa, porque tem pessoas que têm pânico em relação ao pequeno animal. Então é necessário que haja também esse bom senso. O fato dela amar o pequeno animal doméstico, né, o animal doméstico ali, não quer dizer que o vizinho que tenha pânico não tenha que ser respeitado também. Então, que haver então um bom senso no uso especial das áreas comuns do condomínio. Muito bem, você deu já a análise geral, resumindo assim, não tão bem quanto você fala, mas acho que nem tanto mar, nem tanta terra. As pessoas podem ter até animais em condomínios, mas mantendo o bom senso. Eu lhe agradeço, Kélio, e até uma nova entrevista nossa aqui. Um abraço para você. Um abraço. O prazo de validade das prescrições, laudos ou atestados médicos para retirar medicamentos do programa Farmácia Popular do Brasil passará de 120 para 180 dias, exceto para os anticoncepcionais, que permanecem com validade de 1 ano, 365 dias. O Ministério da Saúde alterou as regras do programa, que começam a valer a partir de amanhã. Segundo o órgão, a ampliação tem o objetivo de equiparar os prazos das receitas emitidas e atendidas pelo SUS com as receitas emitidas e atendidas pela rede credenciada da farmácia popular.
Outra alteração no programa é em relação à obrigatoriedade da apresentação da receita com o endereço do paciente. Agora, o preenchimento dessa informação poderá ser feita pelo profissional farmacêutico com a anuência do paciente. E hoje, as 3.654 escolas estaduais de Minas se abrem para receber os estudantes mineiros. É o início do ano letivo para mais de 2 milhões de crianças e jovens matriculados no ensino fundamental, ensino médio e outras modalidades na rede estadual em todas as regiões do estado. Para receber estes estudantes, as escolas estaduais iniciaram no dia 1º o ano escolar com ações de planejamento pedagógico e organização da escola. Entre estes projetos está o desenvolvimento pelas escolas de ações pedagógicas inovadoras, que têm o objetivo de ampliar o conhecimento e a vivência dos estudantes e transformar o ambiente escolar. Que beleza, né? Depois do carnaval, a educação, que é o que mais importa para um país igual ao Brasil. As taxas de juros das operações de crédito para pessoas físicas e jurídicas subiram em janeiro pelo 16º mês consecutivo e atingiram o maior nível desde fevereiro de 2005, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. No caso das pessoas físicas, mais uma vez houve aumento nos juros em todas as 6 linhas pesquisadas. O juro médio subiu 0,11 ponto percentual em janeiro, ante dezembro, para 7,65 ao mês, igualmente o nível mais alto em 11 anos. No cartão de crédito, a taxa subiu 0,21% para 14,56% ao mês de janeiro, permanecendo no maior nível desde outubro de 95. Em relação aos juros do comércio, houve alta em todos os 12 tipos de lojas pesquisadas, com a média geral subindo 0,10% para 5,60% ao mês. Conforme eu disse no início aqui do Redação, é uma indecência, é uma pornografia mundial os níveis dos juros aqui no Brasil. No cartão de crédito, os juros chegam a 211% ao ano. Não existem palavras para descrever essa indecência brasileira que chega até fazer o país ter uma posição ridícula em todo o mundo. E o Redação BH News volta logo após um rápido intervalo.